Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o título, não é? Começou. Eu sou o presidente, né? Por vezes me perguntam, como é que eu cheguei até aqui? Pois é, uma história longa de como o senhor chegou até aí. Inacreditável. Sem um partido pequeno, 7 segundos de televisão, sem fundo partidário. Basicamente, pela uma história de vida e mídias sociais. Pois é, a internet com certeza foi determinante nisso daí. Mas o meu marqueteiro foi o Carlos Bolsonaro, meu filho. Ele foi o grande marqueteiro que coordenou tudo, né? De casa. E vendendo quem chama a verdade. E a verdade dói. Né? Uma parte da população não está acostumado com ela, gosta de mentiras amenas, me acusa de grosso, né? E de outras coisas mais, né? Mas eu entendo que a população fez sua escolha. Fez, em 2018. Uma eleição de 2018. A eleição de 2018, ela foi bastante... Vamos falar sobre isso já, mas só rapidinho. Cara, ser presidente, assim, pessoalmente, deve ser a pior fase da tua vida. Quando eu me elegi, eu perguntei, meu Deus, o que eu fiz para pagar esse preço? Eu sabia das consequências. Logicamente que elas foram potencializadas com outras coisas que aconteceram. Pandemia, falta d'água, guerra lá fora. E parte da população não entende o contexto mundial. O problema foi para o mundo todo. Atira em cima de você. Preço de combustíveis, pelo amor de Deus. Produtos da cesta básica, o mais humilde, pagando óleo de soja R$13 o litro. O arroz chegou a R$40 o pacote de 5 quilos. Mas era diferente, acabou se provando diferente do que se esperava? Não, olha só. Eu sempre baseei na verdade, né? O João 832. E nas minhas lives, que a minha imprensa, mostrando a verdade. Se eu fosse esperar a imprensa tradicional mostrar a verdade, eu estava morto. Se eu dependesse apenas da imprensa tradicional, o Brasil é o pior país do mundo, era o grande incompetente responsável por tudo que aconteceu. Se fosse só no Brasil o problema, pode me culpar. Mas é no mundo todo. Agora, levando-se em conta o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. Você diria que não tem nenhum veículo de mídia que te ajuda? Não digo ajudar. Tem alguns, se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, por exemplo, os Pingos nos Is, tá? A Jovem Pan como um todo, né? Tem matéria também que entra no Record, no SBT. Agora, aquela grande imprensa, não existe boa notícia. Quando tem uma boa notícia, tem uma vírgula, uma conjunção adversativa, mas... Né? E não tem boa notícia. Gostei da conjunção adversativa. Eu sou ex-professor, cara. E eu fiz letras português e inglês, então eu gostei dessa daí. E eu estudei o português, eu tinha dificuldade, pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Onde aprendi o português. A primeira lição, artigo masculino definido singular. Daí você vai em frente. Também aprendi, tinha dificuldade de eletricidade, queria fazer concurso, né? Eletricidade, fiz também IUB. E a gente fazia as provas no IUB, Instituto Universal, chegava a prova, fazia, às vezes não sabia uma questão, não pegava cola, não. Deixava em branco, respondia da melhor maneira possível, mandaram para a correção. E de vez em quando tirava nota 7. Tu não colava, presidente? Não colava, tinha nota 7. Eles não devem ter arquivado isso tudo lá, porque são milhares de pessoas que faziam esses... E já faz muito tempo também. Cursinho, né? Foi nos anos 70. Pois é. Eu também fazia, como eu entregava jornal para o Estado de São Paulo, eu tinha 15 anos, 70, eu colaborava com o jornal fazendo palavras cruzadas. Eu fazia palavra cruzada, preenchia, pegava ali os sinônimos e mandava para o Estadão. E tem umas 20 publicações minhas, aproximadamente, desse jornal. E quando chegava o jornal, que eu abria lá em Eldorado, né, chegava 1h, e tinha uma palavra cruzada minha, eu não entregava o jornal, eu batia na porta. Na página tal tem uma matéria sobre Eldorado Paulista aí. Já fazendo campanha, quem sabe, né? Entendi. Posso colaborar aqui na propaganda aí? Claro. São gamers. Então, boa noite aos gamers de todo o Brasil. Dizer que, independente de qualquer coisa, desde 2019 nós temos diminuído o imposto de importação para produtos que compõem os games. Tá? Por exemplo, aqui, 2019,
20 e 21. Passamos, então, a questão dos jogos eletrônicos, de maneira geral, de 50%, atualmente 20%. Tá? E assim, os componentes, etc., vão diminuindo. Isso daí todo mundo gosta. Não tem nada a ver com o meu programa, como está começando em 19. Nós temos o governo que mais diminui impostos no Brasil. E os gamers não ficaram de fora. Afinal de contas, né, o gamers é negócio também. É negócio também, com certeza. Emprego, é negócio. Esse aspecto aí do governo que você falou sobre diminuir muito os impostos, aí eu li sobre isso também, quero conversar sobre isso também, porque tem uma outra... o lance do superávit primário, que eu queria saber como é que vocês chegaram nesse resultado diminuindo impostos. Mas vamos falar sobre isso já. E, pô, já que eu tô falando aqui da marca dos outros, pô, deixa eu falar um pouco da minha também. Você sabe que a gente começou em 2018, era só um podcast. Era eu, o Monark e o Jean. E o nosso objetivo, cara, isso é interessante, era a gente se tornar relevante o suficiente para conversar com as pessoas mais relevantes do Brasil. E, pô, é importante para mim, é um marco, na verdade, na minha vida, poder conversar com o senhor aqui hoje, porque ser o presidente do Brasil, sabe? Para mim é uma coisa impressionante, sim, uma estrada que a gente percorreu que realmente mudou e vem mudando, na verdade, a forma como a comunicação é feita no Brasil. E, cara, isso me deixa bastante orgulhoso, até porque a gente percebeu que esse cenário ele não podia ser um cenário só do Flow, eu não podia ter um programa que tivesse o monopólio da parada, e a gente trabalhou ativamente durante os anos de 2020, 2021 e 2022 para a gente aumentar a pluralidade da coisa e a gente conseguir atingir diversos segmentos da sociedade. Então, pra você ter uma ideia, hoje a gente tem um programa só de ciência, hoje a gente tem um programa só de temas adultos, hoje a gente tem um programa que acontece lá no Capão Redondo, sabe? A gente fez um estúdio lá no Capão Redondo, que o Ferrez apresenta um programa lá e tal. E, cara, a pluralidade e espalhar o diálogo tem sido algo que a gente leva desde o primeiro dia. Vai ter uma galera, por exemplo, que vai estar me batendo ou puto comigo porque eu tô conversando com o Bolsonaro. Mas a gente abre o espaço aqui para o debate e para a conversa mais humana possível com todos os vieses políticos, com todas as pessoas que estiverem dispostas a dialogar. Porque, na minha visão, eu acho que o principal problema do Brasil hoje é a falta do diálogo. Eu acho que as pessoas conversam pouco, eu acho que as pessoas elas vestem uma camisa e, com todo respeito, vestem a camisa do Bolsonaro e, portanto, não querem conversar com o outro lado, vestem a camisa do Lula e, portanto, não querem conversar com o outro lado. E eu acho que esse é o principal problema do Brasil e eu tomei como isso a minha missão de proporcionar o diálogo mais humano e mais real que é possível ter com 5 câmeras filmando a gente. Tô muito feliz, cara. Obrigado por vir aí. Qualquer presidente é presidente dos 215 milhões de habitantes. Exatamente. E a gente tem que procurar se moldar. Agora, a minha cadeira é um tremendo aprendizado. Não é mais o que eu quero, é o que a maioria da população quer. Eu tenho um norte que é o pensamento da massa, da população. Presidente, eu não sei se eu concordo muito com isso que você está falando, porque eu acho que tem bastante coisa da impressão, você imprime muita visão pessoal, na verdade, na tua cadeira. Por que, por exemplo, a gente faz tão pouco plebiscito? Passa pelo parlamento isso daí. E muito plebiscito não é meio complicado. Agora, para você ter um plebiscito bacana, você tem que ter um sistema confiável de votação, né? Você pode ver, em 2005, fizemos ali o referendo, o plebiscito, a consulta popular das armas. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. Mas teve o resultado que a população queria. Que 2/3 queria a venda e comércio de armas e munição. O governo fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado numa campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que eu fiz quando eu assumi? Eu fui para o limite via decreto e portaria dos meus ministros para a gente facilitar a compra de arma de fogo por parte do cidadão de bem. Olha o número, 2016. Número de porte ou posse? Os dois. Tá. Os dois. 2016. O número de mortes violentas no Brasil. Aí entra arma de fogo, grande parte. 61 mil pessoas morreram. O ano passado,
41 mil. Ou seja, com a minha política, né, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme, como diminuiu. Ninguém fala. Não. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem, porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, você pode ver, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você, até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo dentro da tua casa. Uhum. Agora você pode montar o cavalo, a bicicleta, um carro, né? E em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter o porte de arma de fogo. Tá. Isso também ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a tua casa, teu apartamento, tua fazenda é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir sua propriedade privada. E isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante. Não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum até pouco tempo atrás o pessoal invadir a tua propriedade, sem você saber, dava uma foiçada na perna do boi e depois dava uma foiçada no cupim e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos agrícolas também diminuiu. Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de CACs. É o colecionador, atirador e caçador. Uhum. Somos quase 700 mil. Então, a arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. E não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vista, sentou em cima. Então, nesse caso, foi bom para você, o STF? Não, nesse caso foi bom, dado esse ministro, né? Ele pediu vistas. Porque nós sabemos o viés de esquerda, na maioria dos ministros do Supremo, que são favoráveis ao desarmamento, mas não abre mão de segurança armada e nem carro blindado. Mas é o viés de esquerda, presidente? Porque, eu, particularmente, eu não me considero de direita, eu não me considero de esquerda, eu gosto de pegar cada assunto e me debruçar sobre ele de acordo com a minha experiência de vida. Então, eu sou a favor da flexibilização das armas e tal, mas eu também sou a favor da flexibilização da maconha, por exemplo. Então, é uma pauta de esquerda e uma pauta de direita, mas elas fazem parte da minha visão de mundo. Então, será que essa ideia, essa maneira que o STF se propõe e tal, ou será que é legal a gente colocar essa ideia de esquerda e direita para todas as decisões que as pessoas tomam? Eu falei viés, tá? Não foi todo mundo de esquerda é assim, ou todo de direita é assado. O Supremo, no caso, estaria interferindo numa ação do Executivo, porque eu tenho o poder de, por decretos, regulamentar leis. E por portarias, né, também dá mais um passo avante. Quando você pega a arma de fogo para o cidadão de bem, faz algum mal para terceiro? Acho que não. Agora, por exemplo, a maconha... o cidadão de bem, é difícil você... Ele pode ter um surto, sim, pode ter um surto, tá? Mas tem uma série de exames para você adquirir sua arma. Quando você fala em maconha, eu não persigo o usuário. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Nós inibimos o tráfico aqui no Brasil. Você pode ver. Uma pessoa que fuma maconha, por exemplo. Né? Conheço um monte, presidente. Todo mundo conhece alguém que fuma, né? Ele não fala, mas a gente sente. Tá. Por exemplo, o tempo de reação a um estímulo é majorado. Com certeza. É majorado. Então, eu e você, por exemplo, já que você falou que você fuma. Não, eu não fumo. Eu fumo nicotina. Não fumo maconha, não. Então, você é a favor? Eu sou a favor. Me desculpa aqui, então. Você é a favor a liberar. Então, duas pessoas dirigindo. Entre ele perceber um sinal luminoso de perigo e eles dão um golpe de direção para um lado ou para outro, para evitar um acidente, essa fração de segundo, para quem faz uso, pode ser fatal para ele e para terceiro. Pode. Mas, presidente, sim, só para a gente quebrar o gelo aqui, que o senhor nunca dirigiram um carro para o senhor chapadão, porque esse cara vai andar a 30 por hora.